Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou começar a falar do classificador chamado SVM, que é a sigla para Support Vector Machine, que é em português Máquina de Vetores de Suporte. Eu decidi a partir de agora fazer uma estratégia um pouco diferente, vou colocar vídeos menores. Os outros vídeos estavam muito longos, né? Ficar cansativo. Eu sei que vocês podem parar e assim quebrar o quanto vocês quiserem, mas eu decidi que eu vou colocar vídeos menores e aí em cada vídeo eu faço uma revisãozinha do vídeo anterior, se for o mesmo assunto, né? Então hoje a gente vai começar a ver o SVM, tá? Então a gente vai ver hoje, hoje a gente vai ver a introdução e o SVM linear na sua forma mais simples, né? O SVM, como a gente vai ver, a gente pode ver resolver ele no que a gente chama de problemas primal ou dual. Vou explicar o que é isso. Então a gente vai ver hoje o SVM linear, essa forma mais simples do problema primal, que é o SVM mais simples de todos. Depois a gente vai ver esse tal de dual, certo? Que eu vou explicar o que é. Depois a gente vai ver SVM relaxado, SVM não linear, que é com kernel, e depois o multiclasses, tá? Que é bem rapidinho esse multiclasses, tá bom? Então eu vou quebrar em alguns vídeos para ficar melhor para vocês, ok? Então, o SVM é um dos algoritmos assim, mais poderosos de classificação, de aprendizado de máquina. Lógico, eu não estou dizendo que ele é o que dá melhor sempre, não é o que dá melhor sempre, logicamente, mas assim, ele é muito utilizado, certo? Ele é um algoritmo muito poderoso para classificação, assim, frequentemente ele dá resultados muito bons, tá? Então, assim, é um dos classificadores mais importantes que a gente vai ver aqui na disciplina, tá? É um dos aspectos mais importantes de uma forma geral, juntamente com alguns tipos de redes neurais, né? Mas a gente não vai ver redes neurais aqui na disciplina, né? Porque redes neurais vocês veem em outra disciplina, que é a inteligência computacional. Então, assim, SVM juntamente com algumas redes neurais, juntamente com Random Forest também, assim, são alguns dos mais importantes. O LDA também é muito importante. Enfim. Ok? Então, só para dizer que essa é uma técnica bem importante que a gente vai ver, tá? Então, é uma técnica de classificação supervisionada, né? Logicamente, a classificação é supervisionada. Tá? É uma técnica não paramétrica, certo? Não probabilística, eu botei aqui, não probabilística, não paramétrico, né? Não assume nenhum modelo de distribuição para os dados. E não hierárquico também, né? Não assume nenhuma hierarquia entre as classes. Tá? E eu botei binário aqui porque o SVM em si, ele é só para duas classes, tá? Ele é só binário. Se a gente quiser usar o multiclasses, como a gente vai ver lá no final, a gente vai ter que usar aquela abordagem que a gente já viu para o LDA, né? Aquele 1 versus 1 e 1 versus all. Tá? Mas ele em si é binário. Tá? Não existe uma versão... o SVM normal, né? Digamos assim. O SVM normal ele é binário. Não é multiclasse. Tá? Mas a gente vai ver depois. Ok? Então ele é não paramétrico, não hierárquico, supervisionado e binário. Tá? Então, ele tem muitas aplicações, certo? Tem algumas aí, reconhecimento de dígitos, de objetos, voz, rostos, alvos, enfim. Realmente ele tem muitas aplicações em diversas áreas, em diversos tipos de sinais. Tá? Então, a gente vai ver aqui o SVM linear, que é o SVM na sua versão mais simples. Tá? Esse SVM linear, ele nem é tão utilizado assim, certo? A gente vai ver depois um incremento, que é o SVM linear relaxado, e depois o SVM relaxado não linear, né? Que é o com kernel, que a gente chama. O SVM com kernel e com relaxamento. Esse é o SVM muito utilizado. Mas para efeitos didáticos, a gente vai ver aos poucos. Tá? Então, nesse vídeo de hoje, vamos ver o SVM linear. Tá bom? E o próximo vídeo também é SVM linear, mas é o que a gente chama de problema dual. Tá bom? Então, como em todos os classificadores até agora, a gente vai supor que os objetos de entrada, as amostras de entradas, cada uma delas é um ponto no espaço p-dimensional, onde p é o número de atributos. Tá? Então, eu tenho um RP, né? Um espaço p-dimensional, e cada objeto é um ponto nesse espaço. Tá? Então, qual é a premissa do SVM? Eu vou falar primeiro da questão da geometria. Ele tem uma geometria, tá? O SVM. E aí depois ele tem um plano de separação, né? E aí depois eu vou ver a otimização, ou seja, como achar esse plano, tá? Mais ou menos como eu fiz no LDA. Com o LDA eu mostrei que ele tinha uma projeção, depois a gente viu como achar essa projeção, qual era o que otimizava essa projeção. E aqui a gente vai seguir uma abordagem, uma ordem semelhante. Primeiro eu vou falar como é que é a geometria da coisa e depois eu falo como otimizar o problema. Tá? Então, como é que o SVM linear trabalha? Ele vai buscar o que a gente chama de um hiperplano de separação, ou seja, como se fosse um plano, né? Só que
Hiperplano porque se você for de espaço além de 3, né? A partir de 4 vira um hiperplano, né? Ou seja, você vai ter um plano de separação entre as duas classes. Você vai tentar traçar um plano entre as duas classes, né? No caso bidimensional vai ser uma reta entre as duas classes, e o que tiver abaixo ou à direita de um plano é uma classe, o que tiver à esquerda é outra, certo? Ok? Ou seja, o SVM linear ele supõe que as classes são linearmente separáveis, certo? Beleza? A gente já viu que é linearmente separáveis é quando a região de decisão é uma reta, um plano, um hiperplano. Tá? Então, o caso mais simples, o caso unidimensional. Tá? Então, P igual a 1, né? No caso aqui, eu estou dizendo ó, que vai ter um hiperplano de dimensão P menos 1. Se eu tenho P atributos, se eu estou num espaço P dimensional, esse hiperplano de separação ele tem P menos 1 dimensões. Como assim? Vamos um caso mais simples, P igual a 1, unidimensional. Eu tenho um atributo apenas. Então, se eu tenho um atributo apenas, eu tenho um negócio como esse aqui, por exemplo. Ó, duas classes, azul e a vermelha, e aqui eu tenho vários pontos, tá? Seriam as duas classes, os vários pontos, um atributo apenas, tá? Então, no caso aqui, P menos 1 seria 0, né? Ou seja, o hiperplano de separação tem 0 dimensões, já é um ponto. 0 dimensões é um ponto, né? Ou seja, a superfície de separação é um escalar, é um limiar de separação, é um ponto. Tá? Ou seja, se eu tenho apenas um atributo, eu vou apenas colocar um limiar, escalar. Se x for maior que b, eu vou para a classe 1, azul. Se x menor do que b, eu vou para a classe 2. Tá? Então, essa é a geometria no caso unidimensional. Tá? Eu vou ter um limiar de separação. No caso bidimensional, no caso bidimensional, o hiperplano de separação vai ter 2 menos 1 dimensões, ou seja, uma dimensão, ou seja, vai ser uma reta. No caso de 2 dimensões, como está aqui, né, eu vou ter uma reta de separação. Eu vou traçar uma reta e dizer quem está acima é uma coisa, quem está abaixo é outra. Ok? Tá? Então, essa é a geometria para o caso bidimensional. E uma reta a gente pode expressar através dessa equação, né? A gente vai preferir essa equação. Tem aquela outra forma de escrever a equação, né? Que é aquela y é igual, por exemplo, ax mais b, né? Ou, para não botar o mesmo a e b, eu vou colocar outras aqui. Vou botar mx mais px, tá? Px, para não ficar a mesma letra. Px mais q, por exemplo, né? Então, são equivalentes as duas aqui, né? Se eu passar... Vou aumentar isso aqui, que está muito pequeno, né? Tá muito pequeno, não sei se vocês estão vendo aí direito. Tá pronto. Aí se eu passar o y para o lado de cá, né, fica... Vou copiar de novo, né? Fica assim, ó. Menos y mais igual a 0. Né? Então, isso aqui é uma equação que está no formato dessa aqui, ó. Tá vendo? Só que no caso aqui o a é menos 1, o b vira o p, entendeu? Porque, na verdade, uma equação desse tipo aqui, pessoal, ó, eu posso multiplicar pelo número que eu quiser. Ó. Eu posso multiplicar por k, qualquer constante k, por exemplo. Qualquer constante k, ou por constante k, vai ficar assim, ó, k, pk, ck. Qualquer constante, eu posso mudar qualquer constante que eu não mude a equação, porque do lado direito tem 0, então vai ficar 0, k fica 0, tá? Então, esse tipo de equação de reta, quando ela está nesse formato aqui, ó, pessoal, quando ela está nesse formato aqui, esses coeficientes não são únicos, tá? Eu posso multiplicar por qualquer constante, a constante A virar K, a constante B, BK, a constante C, CK, que a reta não vai mudar, certo? Porque eu estou mudando os dois lados da equação, multiplicando os dois lados da equação por uma constante, eu não estou mudando a equação, tá? Certo? É como dizer o seguinte, é como dizer que a equação x mais x menos y igual a 0. Bom, essa equação aqui é a equação x igual a y, né? É uma reta, 45 graus. Se eu multiplicar por 2, fica 2x menos 2y igual a 0. É a mesma reta, não mudou nada. Então, esses coeficientes A, B e C, se eu multiplicar eles pela mesma constante, eu não estou modificando a reta, tá bom? Então, eu vou usar essa fórmulazinha aqui da equação da reta. Certo? Tá? Então, no caso, para eu saber a decisão, né? Se isso aqui for maior do que 0, ele estiver acima da reta, eu vou pela classe 1. Se isso for menor do que 0, eu vou para a classe 2. Tá? E assim vai. Professor, se der igual a 0, se der igual a 0, você chuta. Basicamente é isso, certo? Em teoria, isso não vai acontecer, porque se você tiver uma precisão muito boa, né?
Quer dizer, na teoria isso não vai acontecer porque a probabilidade de dar exatamente igual a zero é nula, né? Uma variável aleatória dar exatamente igual a um certo valor é nula. Tá? Mas se você tiver uma precisão muito boa também, a probabilidade disso acontecer vai ser mínima. Tá? Então não se preocupem com isso não. Tá? Mas se acontecer, você chuta. Ok? Você bota um menor ou igual em alguma delas, pronto. Mas não se preocupe com isso não. Tá bom? Então se for maior que zero é classe 1, se for menor que zero, porque eu estou botando a classe vermelha aqui seria essa de cima, classe 1, e a verde seria a classe 2 aqui embaixo. Tá? E agora vamos para o caso tridimensional. Se for tridimensional, ó, o hiperplano de separação vai ter 3 menos 1, 2 dimensões. Ou seja, vai ser um plano de separação. Né? Ó, P menos 1 dimensões. Então aqui, ó, no caso tridimensional, eu tenho um plano de separação. O hiperplano é um plano, tá? E a equação de um plano é esse. Não sei se vocês lembram. Tá? Isso aqui é a equação de um plano. Certo? Com as variáveis independentes x, y e z. Tá? E aí a mesma coisa. Se eu multiplicar b, c e d por uma constante k, eu vou ficar com coeficientes AK, BK, CK e DK, eu não mudo o hiperplano fica o mesmo. Tá? Mesma coisa, porque aqui do lado é zero, se eu multiplicar 0 por k, vai ficar 0. Tá? Ok? Então a mesma coisa, assim, esses A, B e C, se eu multiplicar todos eles pela mesma constante, eu não mudo o plano de separação. A equação do plano, na verdade. Então se isso aqui der maior do que 0, eu tenho uma classe 1, no caso a vermelha. E se der menor do que 0, eu tenho uma classe 2, que seria a verde aqui na figura. Tá? Bom, e assim vai. No caso genérico agora, no caso que eu tenho P dimensões, ó. No caso P dimensional, a superfície de separação é um hiperplano de P menos 1, menos 1 caiu para cá, né? P menos 1 dimensões. Tá? Aí a gente não consegue mais visualizar agora. Não dá mais para botar um gráficozinho, tá? Mas, enfim, a gente pode escrever a equação que é assim, ó. Eu vou escrever a equação. Essa é a equação. Não é mais possível a visualização, está escrito aqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó? AX mais BY mais Z. Aqui é AX mais BY mais Z mais D. Aqui, para não ficar chamando de X, Y, D e tal, eu chamei as variáveis aleatórias de X1, ó, as variáveis independentes, desculpa, de X1, X2 até XP, tá? Certo? X1, X2 até XP. Então é como se aqui fosse o X1 e o Y, X2, aqui o Z, X3. Tá? E também para não ficar chamando A, B, C, D, E, F, G, H, eu chamei os coeficientes W1, W2, WP. Para ficar mais bonitinho. Então é como se o A fosse W1, o P W2, né? Aqui o C fosse W3 e o D aqui fosse esse B. Aí eu chamo de B. Tá? Por quê? Porque normalmente chamo de B, não sei por quê, mas é assim. Então essa é a equação de um hiperplano de P menos 1 dimensões, tá? Então eu vou fazer um hiperplano de P menos 1 dimensões, eu não tenho mais uma visualização gráfica, mas a gente consegue imaginar até 3 dimensões, né? Então, assim, dá para entender o sentimento da coisa, né? Então eu tenho um espaço P dimensional, onde eu vou traçar um hiperplano de separação, esse hiperplano de separação tem P menos 1 dimensões. Quem tiver acima desse hiperplano, quem tiver isso aqui positivo vai ser classe 1, quem tiver negativo é classe 2, tá? Ok? Se quiser visualizar, você vai até por caso 2 ou 3 dimensões, né? Ou seja, tendo o espaço R3, eu passo um plano de 2 dimensões, ou seja, um plano, quem estiver acima do plano é uma classe, quem estiver abaixo é outra, tá? Aqui o que vai importar mais para a gente não é mais a visualização gráfica, porque ela não existe, é sim a equação, essa equação aqui, ó. Então a gente quer achar essa equação aqui, quem são os coeficientes W1 até WP e esse coeficiente B, certo? Achando essa equação, a gente vai só testar. Agora, esse ponto está acima ou abaixo desse hiperplano? Como é que testa? Assim, tá? Então, o que a gente quer fazer agora, no resto, é como achar esses coeficientes W1, W2 e WP e como achar esse escalar B, certo? Achando isso, o teste é muito fácil. Eu substituo o X aqui, o X1 até XP, né? Esse vetor X, né? E aí, o vetor de atributos X, no caso, aí eu substituo aqui. Se der positivo, eu vou para a classe 1, se der negativo, eu vou para a classe 2. Ok? Então, prosseguindo. Isso aqui eu posso expressar também, se vocês já viram no áudio passado, no vídeo, né? Vocês lembram que isso aqui é o produto interno, certo? Não sei se vocês estão lembrados. Isso aqui, ó, que está de vermelho aqui, é o produto interno, tá? Vão lá no Wikipedia, ou no Google, bota produto interno, e você vai ver que isso aqui é o produto interno, que eu posso expressar isso como sendo também, eu falei isso no vídeo passado, né? Como sendo um vetor linha para um vetor coluna, né? Então, esse vetor linha pode ser o W transposto, que é o vetor com os pesos W, e esse vetor coluna seria o X, né? Então, ficaria assim, né? Ficaria W transposto, né? Isso de novo ficou pequeno, peraí.
W transposto vezes o X, tudo vetorialmente. Isso aí dá isso aqui, ó. Tá? Mais B, no caso, né? Ok? Ou ao contrário, você pode botar X vezes W transposto também. Certo? Ok? Então, o produto interno, como eu já mencionei, ele pode ser expresso dessa forma. Tá? Como um produto de um vetor linha para uma coluna. Então, a gente fica assim, ó. Essa equação aqui, ó, essa equação aqui de baixo eu expresso assim, ó. Tá? Então, o hiperplano de separação é descrito por esse vetor de pesos, tá? W, X e por esse escalar B. Tá? O hiperplano ele é descrito, então, né, por esses P mais 1 parâmetros. Né? O vetor de pesos P, que tem de W, desculpa, o vetor de pesos W, que tem dimensão P, e esse escalar B. Tá bom? E o X é o vetor de atributos. Então, chegamos aqui na nossa equaçãozinha aqui. Ok? Então, então aqui uma representação gráfica seria isso. Ó. Aqui eu tenho uma representação gráfica bidimensional. Aqui eu tenho a classe 1, né? Aqui em cima, né? De laranja, sei lá que qual é. E aqui embaixo a classe azul. E aqui seria a reta de separação. Tá? Essa reta aqui, ó, de separação é essa reta aqui, ó. PAC. Né? O ponto XB, se ele está sobre a reta, se o vetor XB está sobre a reta, é porque isso aqui é zero. Se ele tá sobre, o XA está sobre a reta, é porque isso é zero. Qualquer ponto acima da reta vai ter isso positivo. Qualquer ponto abaixo da reta vai ter isso aqui negativo. Certo? Espero que dá para entender, tá bom? E por que tem esse W aqui, ó? Esse W? É porque é o seguinte, a geometria é o seguinte, esse vetor, tá aqui, essa é a equação do hiperplano, certo? No caso aqui seria uma reta, a equação da reta. Tá? Essa equação da reta aqui, tal como está aqui, por exemplo, ó, no caso aqui, seria o vetor com os coeficientes A e B, né? Primeiro elemento A, o segundo elemento B. Né? Esse vetor com o primeiro elemento A e o segundo elemento B é justamente um vetor que ele é perpendicular a isso aqui, ó. Eu não vou demonstrar isso, tá? Mas ele é justamente perpendicular, ó. Tá? Esse vetor cujo primeiro coeficiente A e o segundo é B. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar aqui esse vetor cujo primeiro coeficiente é A, o segundo é B e o terceiro é C, esse vetor ele é perpendicular a esse plano aqui, ó. Tá? Então, existe essa interpretação que essa equação aqui do hiperplano, esse vetor W, ele e o B definem o hiperplano, né? Mas esse vetor W ele é um vetor perpendicular ao hiperplano de separação. Tá? É um vetor perpendicular, tá bom? Beleza? Tá bom? Quem quiser se aprofundar mais, dá uma olhadinha sobre hiperplano, geometria espacial, né? Dá uma olhadinha sobre hiperplanos. Eu vou ver se eu acho algum link e boto na descrição do vídeo também. Tá bom? Ok? Então vamos seguir. Tá? Então, agora a gente já viu a geometria. Beleza? A gente vai achar esse hiperplano de separação, esse vetor W e esse coeficiente B. Né? Esse vetor W e o coeficiente B. E agora já temos... Beleza, já entendemos aqui a geometria. Agora vamos ver como achar. Como achar esse plano de separação. Certo? Até agora, isso não é nada demais. Certo? Está basicamente dizendo que a região de decisão é linear. Certo? Isso não é muito diferente do que vários classificadores fazem, no fundo. Tá? Por exemplo, se você pegar uma rede neural de uma sem camada oculta, o que a rede neural basicamente faz é isso. Tá? Só que depois ela tem uma não linearidade. Né? Mas, assim, basicamente, a rede neural faz isso também, de sem camada oculta. Tá? Se você pegasse a função, quem já fez rede neural aí, que já estudou, né? Se você pegasse uma função de ativação, que seria o step, né? O degrau, você faz a rede neural sem camada oculta, um perceptron, né? Sem camada oculta, né? Um perceptron, e função de ativação, um step, seria também fazendo hiperplano de separação. Seria a mesma coisa, tá? Mas a grande questão do SVM, assim, a grande novidade dele é assim, como ele vai achar esse hiperplano? Aí que ele vai fazer uma ideia completamente diferente do que fazem as redes neurais, né? Então, como achar esse hiperplano de separação? Olha o que eu botei aqui, ó. O SVM busca o hiperplano que possui busca o hiperplano que possui a margem de duas classes. Tá errado, eu escrevi isso aí. Busca o hiperplano que minimiza a margem entre as duas classes. Eu vou ajeitar isso aí, tá? Que minimiza a margem entre as duas classes, tá? Como assim? Ó, é o seguinte, ó, ele, por exemplo, aqui, ó, tá aqui esse hiperplano aqui, ó, essa reta de separação, certo?
Então, a margem, o que é a margem? É assim, você vai pegar a distância do ponto à reta, de cada ponto até a reta de separação, a superfície de separação. Tá aqui, ó. Você vai pegar essa distância aqui, parará, parará. Você vai pegar todas essas distâncias aqui, tá? O que ele está chamando de margem é a soma da distância desse carinha aqui, o mais próximo da classe 1, e o da classe 2, o mais próximo da classe 2, certo? Tá? Então, a margem é isso aqui, ó. Você vê aqui que, nesse caso, essa margem aqui, né, nesse caso aqui, ela tá menor, né? Tá vendo, ó? Porque tem uns pontos mais próximos da curva, tá? Então, o que o SVM quer? Ele quer maximizar, eu tinha falado minimizar, foi? Ele quer maximizar essa margem, que ela fique o maior possível, certo? Em resumo, é como se eu calculasse a distância de todos os pontos de uma classe até a reta de separação. Eu pego todos esses pontos. Aí eu pego o ponto que está mais perto. Quem é que está mais perto? Ah, esse cara aqui, beleza. Agora eu vou para outra classe também. Eu vejo aqui quem é o ponto que está mais próximo. Ah, esse cara aqui, ó, que está mais próximo da reta de separação. Pronto, tá aqui, esse cara aqui. Aí eu pego essa soma aqui, tá? Aí, essa margenzinha aqui, eu quero que ela seja o maior possível. Pronto, nesse caso aqui, essa da esquerda está melhor que a da direita. Entendeu? Então, eu quero maximizar essa margem de separação. Ou seja, eu quero, basicamente, que meus pontos fiquem o mais longe possível da margem de separação. Eu quero que eles fiquem bem longe da margem de separação. Tá? Certo? Então, assim, ó, vou escrever aqui. Ó. Suponha que os dados de treinamento sejam bons, no sentido de que todo vetor de teste possível está dentro de um raio de um vetor de treinamento. Então, se o hiperplano escolhido for o mais distante possível, se a região de separação estiver o mais distante possível de qualquer um dos dados, então assim, a probabilidade de eu ter uma boa classificação é alta, certo? Ao tornar o hiperplano mais longe possível de qualquer lado, R pode ser correspondentemente grande. É como se fosse assim, ó. Eu estou preocupado, para começar, o SVM tem essa característica. Ele está preocupado com o pior caso, assim, a pior amostra. Ele vai se interessar pela pior amostra, que é a amostra que estiver mais, digamos assim, mais próximo do hiperplano de separação. No caso aqui, essa aqui, nesse exemplo, esse aqui, nesse exemplo, essa e essa, certo? Essas amostras que estão mais próximas do hiperplano de separação, a gente chama ela de vetores suporte. Tá? Olha daí o nome da técnica, máquina de vetores suporte. Esses vetores suportes são as amostras que estão mais próximas possíveis da superfície de separação. Ela é o pior caso, é aquela amostra que está, meu Deus, aquela cara ali, ela está bem pertinho da margem de separação. Qualquer coisinha, qualquer ruído, ela poderia cair do outro lado. Certo? Então, eu quero que esses vetores suportes, que são os caras, digamos assim, os vetores mais críticos, aqueles que estão mais próximos do outro lado, né, da margem de separação, eu quero que esses vetores de suporte estejam o mais longe possível da margem de separação. Se essa margem tiver um tamanho por exemplo, se esse vetor tiver a uma distância R da margem, tá, então significa que se vier na hora do teste, do treinamento, isso, na hora do teste, pode vir uma amostra que eu vou testar, se ele pode até estar a uma distância R desse aqui, que ainda assim eu não vou errar, entendeu? Deixa eu ver se eu pego aqui uma bola, ó. Como se eu vou tentar botar uma bola aqui, ó. Vamos supor que essa margem aqui seja R, tá? Desse ponto aqui para a margem de separação. Então, na hora do treinamento, na hora do teste, qualquer ponto que tiver a uma distância R, faz de conta que isso aqui é uma bola, tá? Uma elipse, mas é uma bola. Qualquer ponto que tiver uma distância R desse aqui, ele não vai errar, ele vai continuar classificando certo, tá? Então, essa é a ideia do SVM. Eu quero que esses pontos mais críticos, certo? Que são os vetores suportes, os que estão mais próximos da superfície de separação, estejam o mais longe possível da superfície de separação, certo? Que assim eu não vou errar. É como se fosse aquele caso min-max, né? Você já ouviu falar do caso min-max, né? Eu quero minimizar o máximo de alguma coisa, ou max-min, né? Max-min é quando eu quero maximizar o mínimo de alguma coisa, né? Às vezes tem essa lógica dentro da engenharia, né? Às vezes eu não estou interessado, nesse caso aqui, eu não estou interessado em que todo mundo esteja distante da superfície de separação, né? Eu quero só que o pior cara, o cara que está mais próximo, esteja o mais distante possível, né? Ou seja, se eu pegar as distâncias dos pontos da superfície de separação, no caso aqui do ponto à reta, as distâncias dos pontos às retas, eu quero que a distância mais próxima, a distância mínima, seja a maior possível, tá?
Então, assim, o pior cara vai estar mesmo assim um pouco longe da superfície de separação. Tá? Ok? Os vetores suportes. Tá? Então, se alguém perceber alguma coisa, você pode dizer, professor, mas nem sempre é possível passar uma reta e separar perfeitamente as duas classes. É verdade. Nem sempre é possível passar uma reta e separar perfeitamente as duas classes, tá? Mas a gente vai ver depois, o chamado SVM relaxado, tá? Por enquanto, que é em outro vídeo, tá? No terceiro vídeo. Por enquanto, a gente vai supor que eu posso separar perfeitamente as duas classes, tá bom? Tá? Então, tá aqui a função de custo, certo? Ops, eu fechei a elipse aqui. Então, tá aqui a função de custo, certo? A função de custo está aqui, ó. Presta bem atenção aqui na função de custo, ó. Isso eu quero maximizar, maximizar em relação às variáveis W e B, certo? Que é o vetor, né, e o B. Aqui eu quero achar o W, o vetor W e o escala B. Ó, para todo x pertencente ao Rn, né? Ou seja, o x na base de dados. Ah lá, desculpa. Aqui é a base de dados, esse xi, ó. Certo? Xi, esses são as amostras, certo? Esse x aqui, ó. Esse x aqui é qualquer ponto no Rn que esteja na superfície de separação. Então, esse x é um ponto que está na superfície de separação. Tá? Porque isso aqui, ó, lembram? Ó, a superfície de separação é quando isso aqui ocorre, quando isso aqui é zero. Tá? Então, nessa minha função de custo aqui, x é um ponto que está na superfície de separação. Tá? Então, eu quero que... Ó, e esses aqui são as amostras, né? M amostras. Tá? Então, eu quero que todas as minhas amostras... Eu quero minimizar isso aqui, ó. Ou seja, eu quero que... aqui, essas aqui são as distâncias dos pontos até a superfície de separação. Isso que eu coloquei aí aqui, ó, nesse retângulozinho vermelho, são essas distâncias aqui, ó. X, esse x aqui são os pontos nessa reta e xi são os pontos da base de dados. Então aqui, ó, xi os pontos da base de dados e x são os pontos que estão na superfície de separação, na reta. Então, esses valores aqui, ó, nesse retângulozinho vermelho pequeno, são esses valores aqui, ó. São as distâncias do ponto à reta. Basicamente. Né? E o min é a menor delas. Isso aqui é a menor distância entre o ponto à reta. Tá? Então, esse valor aqui agora, nesse quadro, nesse retângulozinho vermelho aí, deixa eu tirar esse grande, é essa distância aqui do menor ponto à reta. Ó. Essa distância aqui, ó. Tá? Do menor ponto à reta. Então, eu quero maximizar essa menor distância. Então, basicamente, isso aí que eu escrevi nessa equação em cima vou recapitular para quem não entendeu, tá? Então, x aqui, ó. X é um ponto que está na superfície de separação, ó, tá aqui, ó, certo? No Rn, tá? E xi são todas as amostras, tá? Então, essas aqui são as distâncias do ponto à superfície de separação. Ponto à reta, no caso aqui, tá? E eu vou pegar a menor dessas distâncias, né? Que seria a distância do vetor suporte à superfície de separação. E eu quero maximizar isso. Eu quero maximizar essa distância. Ou seja, que o ponto que esteja... Eu quero achar essa reta de tal forma que essa distância do vetor suporte à superfície de separação seja a maior possível. Né? Como ilustrado aqui nesse caso, né? Nesse caso aqui eu tenho uma margem maior e nesse caso aqui uma margem menor. Tá? Ok? Beleza? Deu para entender? Ó, haverá dois ou mais pontos que serão os mais próximos da superfície, vetores suporte. Na verdade, o que acontece? Ó, esse hiperplano aqui, essa margem do lado de cá e a margem do lado de cá, ela sempre vai ter que ser a mesma. Certo? Ó, essa margem aqui e essa margem aqui, ó, de um lado e de outro, é sempre a mesma. Tá? Sempre a mesma. Por quê? Porque se não fosse a mesma, vamos supor que a reta tivesse aqui, ó. A reta de separação é essa, ó, tá? Se ela não é igual, se essa distânciazinha aqui está menor do que essa, tá? Assim, ó, por exemplo, essa distânciazinha aqui está menor. Se essa distânciazinha não está igual, é porque claramente eu não fiz uma boa reta, certo? Ó, se a distância do ponto desse vetor suporte está menor do que desse, claramente não é uma boa reta. A reta, para ser uma boa reta, o mínimo que ela tem que estar é no meio dessa ruazinha aqui, é como se fosse uma rua, entendeu? É como se fosse uma rua. O mínimo que ela tem que estar é no meio da rua, digamos assim. A superfície de separação, entendeu?
Porque se ela não tá, se ela tá para baixo, eu estou vacilando aqui. É porque esse ponto aqui está menor do que essa distância. Ao fazer isso, eu aumento a margem. Lembrando, o que vale é a margem do que está mais próximo. Se está só o azul que está mais próximo e esse laranja está mais longe, é porque eu posso separar aqui, trazer ela bem para o meiozinho da reta dessa rua. E aí sim, aí os dois ficam com a mesma distância. Então, essa margenzinha é sempre a mesma, para um lado e para o outro. Porque você faz tipo uma rua e a margem de separação está bem no meio da rua. Tá? Ok? Então, os vetores suportes são pelo menos dois. Pelo menos dois, tá? Porque é um de um lado e outro de outro. Certo? E a superfície vai ficar bem no meiozinho. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, não agora, mas quando eu for mostrar no MATLAB, que na verdade, são sempre três. Certo? Normalmente, na verdade, tem três, como está mostrado aqui, ó. Na verdade, nesse caso de... Eu vou comentar quantos vetores suporte tem, mas a gente, quando eu mostrar no MATLAB, mas aqui nesse caso, que é uma reta, eu vou ter, no espaço bidimensional, vou ter sempre três vetores suporte. Mas eu vou explicar isso depois, tá? Por enquanto, vamos entender que eu tenho que ter pelo menos dois, certo? Por quê? Porque ele tem que estar bem no meio dessa ruazinha aqui, ó. A margem tem que ser para cima e para baixo, tem que ser a mesma. Porque senão ele não for uma boa reta, tá? Ele não está otimizando. Se ele não está otimizando, ele não é o ótimo. O ótimo tem que ter essa característica aqui, tá? Depois eu vou falar porque tem um terceiro, sempre. Beleza? Ok. Tá? Então, ó, observe que nem todos os pontos de treinamento são importantes para escolher esse hiperplano, né? Ou seja, nem todo ponto importa. O que importa são apenas os vetores suportes. Certo? Ó, num caso como esse aqui, ó, um ponto como esse, ó, que ele está, digamos assim, bem dentro da classe, um ponto como esse, ele não vai ter importância nenhuma. Ele jamais vai ser o vetor suporte, entendeu? Jamais. Então, assim, o que importa são apenas aqueles pontos que são confundíveis com outra classe, que são factíveis de serem confundidos com outra classe, certo? Ou seja, o que importa são apenas o vetor suporte. Tem pontos que são zero relevância para o treinamento, tá? Como está mostrado aqui. Aí aqui, como eu expliquei antes também, né? E aqui, como eu expliquei antes também, ó. Certo? Como eu expliquei antes, ó, eu posso multiplicar por K todos os coeficientes, ó, ou seja, eu posso multiplicar por K esse vetor e por K, que é a multiplicação normal, certo? E por K o escalar, que eu tenho o mesmo hiperplano. Então, ó, isso aqui é equivalente a isso. Eu já expliquei isso naquela hora, tá? Mas estou falando só, tá escrito só agora, tá? Então, daquele jeito que eu expliquei, se eu multiplicar dos dois lados pela constante K, que vai zerar, vai ficar aqui, eu não mudo. Esse hiperplano é o mesmo desse, tá? Então, por que a gente vai usar isso? Que a gente vai usar o fato de que... o que a gente vai usar? A gente vai ajustar para que isso aqui, nos vetores suportes, seja sempre 1. Ó. No vetor suporte, isso aqui dá sempre mais 1. E nesse vetor suporte, ele vai dar sempre menos 1. Como assim, professor? Ora, eu não expliquei aqui que ó, quem está aqui é maior do que 1, quem está aqui é menor do que... Desculpa, maior do que 0, quem está aqui é menor do que 0. E quem está na superfície de separação é 0, né? Então, vamos supor que esse cara, bem aqui, esse vetor aqui, ó, esse valorzinho tem que ser maior do que 0, né? Então, vamos supor que para esse cara aqui, certo? Para esse cara aqui, esse vetor suporte, isso aí vale, vamos dar um exemplo aqui, isso aqui, deixa eu aumentar, W, transposto, deixa eu... Ups, sumiu aqui. Enfim, tá pequeno, né? Ela desapareceu aqui o negócio. Enfim. Vou botar aqui, ó. Vamos supor que tá aqui a reta, a equação da reta, vezes o vetor x mais b. Aí vamos supor que para esse vetor suporte aqui, sei lá, isso aqui vale 3. Por exemplo, 3. Estou chutando aqui qualquer valor, né? Se ele está acima é porque é positivo. Se fosse abaixo, seria negativo. 3. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 3. Então, vai ficar agora W dividido por 3, transposto, né? Vezes x mais B dividido por 3. Isso vai dar igual a 1. Entendeu? Então, agora eu vou considerar que os coeficientes não são mais W e B, mas sim W dividido por 3 e B dividido por 3. Eu posso fazer qualquer coisa. Se fosse 7. Então, aqui seria W dividido por 7 e B dividido por 7. Daria 1. Então, eu sempre posso... eu não falei que na verdade,
existem infinitas equações que equivalem ao mesmo plano, né? Ó, esse K pode ser qualquer K que eu não mudo o plano, né? Então eu vou escolher esse K de forma que esse carinha aqui, o vetor suporte, dê exatamente 1 aqui, ó. Certo? Então, se der qualquer outro valor diferente de 1, eu normalizo, eu divido por esse valor aqui, 7, eu divido B por 7, dá por 7. Não estou modificando o plano, porque quando eu divido tudo pelo mesmo valor, não modifico o plano de separação. E aí eu fico 1, tá? Então, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, eu estou fixando, certo? Eu estou fixando, existem infinitos, para qualquer valor de K, eu vou ter o mesmo hiperplano de separação. Eu estou fixando esse K de forma que, para o vetor suporte, isso aqui dá igual a 1. E para esse aqui dá menos 1. Tá? Ok? Deu para entender aí? Então eu vou fazer essa normalização, mas vou continuar chamando de W e de B. Vou continuar chamando. Eu apenas vou fazer um ajuste do WB para que isso aqui ocorra. Certo? Para que isso aqui dê menos 1 e isso aqui dê mais 1. Tá? Então eu vou fazer esse menos caiu para cá. Eu vou fazer esse ajuste, mas eu vou continuar chamando de W e de B. Certo? Então só fazer. A partir de agora eu vou considerar, certo? Que, ó, como está aqui, ó, a superfície de separação, esse valor aqui, eu vou considerar isso agora. Na superfície de separação, esse valor é nulo. Né? O produto interno WX mais B é nulo. Certo? Acima da superfície de separação, esse valor WX mais B é positivo e abaixo é negativo. Para os vetores supostos que estão em cima, esse WB mais X é 1. E para os vetores supostos que estão abaixo, esse WX mais B é menos 1. Tá? Ok? E aí, quem estiver acima dessa linha aqui do vetor suporte vai ter maior do que 1. Esse WB mais WX mais B vai ser maior do que 1. E para esses caras aqui que estão abaixo, ó, o WB mais X vai ser menor do que 1. Certo? Beleza? Então, para esses caras, WB mais X maior do que 1. Para esse cara aqui vai ser igual a 1. Aqui 0. Aqui menor do que menos 1 e aqui menos 1. Esse WX mais B. Ok? Então, recapitulando aqui a nossa função de custo, vai ser essa, né? Eu quero minimizar a distância. Eu tenho todas as distâncias do ponto à reta ao plano de separação. Eu pego a menor dessas distâncias, que é a distância do vetor suporte a plano de separação. Certo? Eu pego a menor dessas distâncias e eu quero maximizar a menor dessas distâncias, né? Eu quero que o cara mais próximo possível esteja... Que o cara mais próximo, desculpa, ao plano de separação esteja o mais longe possível. Ok? Temos aqui uma invasora, mais uma invasora aqui na nossa aula. Essa é a área, vocês não conheciam ainda. Diz oi, área, para eles. Então, então vamos lá. Então, assim, o que a gente precisa agora? Então a gente precisa um pouco de geometria, que é a distância de um ponto a um plano, certo? Eu botei aqui na descrição do vídeo um sitezinho falando sobre hiperplano, né? Que mostra a equação do hiperplano, ó, tá? Você dê uma olhada aí, certo? Tá em português. E aqui ele fala da distância entre um ponto e um plano. Vocês podem dar uma olhada também nesse outro link que eu coloquei, tá? Que dá essa equação aqui que eu vou demonstrar para vocês, tá bom? Certo? É o seguinte. Imagina que eu tenho um ponto x0, tá aqui, um ponto x0 qualquer, e o plano, e esse plano aqui, certo? Tá? Eu vou desenhar também aqui, eu vou fazer um desenho separado aqui no Paint, tá? Para vocês. Tá? Um desenho 2D, que esse desenho aqui está 3D. Então eu vou colocar aqui uma reta. Tá? Eu vou colocar uma reta aqui e um ponto aqui qualquer. Tá? Deixa eu colocar um ponto aqui. Tá? Aqui esse ponto é o ponto X, certo? Aqui, ó. Esse ponto é o ponto x0, desculpa. x0. Tá? x0. Tá? Então, esse ponto aqui é o ponto x0 e esse plano aqui a gente tem ele aqui, tá? Eu quero calcular a distância desse ponto a esse plano. Tá? Que nesse caso aqui seria um ponto a uma reta, tá? Oi, diga, meu amor. Não Quer aparecer aqui no vídeo, quer dar tchau pra eles, quer? É só porque meu olho não tá doendo, porque ardeu, entendeu?
Ó, aparece aqui, aparece. Diga oi, pessoal, diga. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, ó, e eu tô chamando de x um ponto qualquer no plano, tá? X é um ponto qualquer sobre o hiperplano, tá? No plano. X era para ter um vetor, então isso aqui era para estar negrito. Eu vou consertar isso aqui, ó. Esse x é um vetor, tá? Então eu pego um ponto qualquer aqui, ó. Um ponto qualquer. Eu vou pegar aqui, digo rosa, tá bom, rosa. Tá? Eu vou chamar de x aqui, isso aqui, x. Ops. Vou colocar aqui x, pronto. Tá? E aí, é aquilo que eu falei também, o ponto, esse W é o vetor perpendicular ao hiperplano, tá? Dá uma olhadinha nesses materiais que eu coloquei em anexo, que eu acho que eles falam disso, mas eu já mencionei isso para vocês, né? Ó, esse W, que é o vetor com os coeficientes, né, é justamente um vetor perpendicular ao plano, tá? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. O W é um vetor perpendicular, então eu posso até colocar aqui, ó, assim, um vetor aqui, ó, passar essa reta aqui é perpendicular, tá? Essa reta é perpendicular, certo? Tá mal feito pra caramba, né, aqui, mas enfim. Isso é tocado, é? Essa reta é perpendicular, tá? Ups! Essa reta é perpendicular, tá? Enfim, aí o que eu vou querer fazer? Eu vou querer saber quem é essa projeção aqui, ó. Eu vou querer saber quem é essa projeção aqui, ó. Eu vou projetar ele aqui, ó. Essa distância aqui é a que eu quero, daqui para cá, ó. Certo? Essa distância daqui para cá. Tá? Essa projeção aqui, ó. Ok? Então, eu vou fazer um triângulo. Esse vetor aqui em vermelho que eu estou colocando, ó. Tá? Esse vetor aqui em vermelho, ó. Ele é o vetor quem? Ele é o vetor x0 menos x. Isso são instruções? Não, é matemática. Você gosta de matemática, filha? Gosta? Uhum. Olha aí. Certo? Esse vetor aqui é o x0 menos x. Tá bom? Não, já foi. x0 menos x, tá? Ó, tá aqui, ó. Então eu vou fazer, olha o que tá escrito bem aqui, pessoal. É a projeção, só um instantinho, peraí. Pronto. Então aqui, ó, aqui é só para ajudar. Eu tenho esse aqui é um vetor x0, certo? Imagina que tá, na verdade, ó, tá aqui. Imagina que aqui é o eixo, tá? Ó, aqui eu tenho o eixo de coordenadas, tá? Aqui eu tenho o eixo de coordenadas, tá? Então, aqui seria, aqui seria o eixo de coordenadas, tá? Ó, esse aqui. Então, esse vetor x, vai ficar roxo mesmo. Esse vetor x, tá? Vou desenhar em verde. Tá aqui aí. Pronto. Agora eu vou desenhar outra coisa. Esse vetor x em roxo, ó, é esse vetor aqui, ó. Pronto, a pessoa ficou feliz aqui com o vetor em roxo. E esse vetor aqui, ó, em verde, é o vetor x0. Tá? O vetor x0. Tá? Isso que dá quarentena, né? Os colégios tudo fechado. Aí, ó, então esse vetor aqui é o vetor x0 menos x, tá vendo? Ó, eu vou querer fazer a projeção do x0 menos x na direção do vetor quem? Do vetor W. O vetor W, como eu já tinha explicado, é um vetor que eu vou botar aqui de amarelo, o vetor W. O vetor W tem essa direção aqui, ó. Ó, ele não, tá vendo? Na direção dessa reta aqui, que eu quero fazer. Então, esse aqui é o de amarelo, é o vetor W. Tá vendo? Ó? Então, vou recapitular. Desde o começo, x0 é o ponto que eu quero calcular a distância dele até essa reta. Peguei um ponto qualquer, esse x aqui é um vetor qualquer, um ponto qualquer nessa plano, nessa reta. Tá? Então, esse vetor aqui, ó, de vermelho é o x0 menos x, porque esse de verde é o x0, esse de roxo é o x. Tá? Então, esse de vermelho é o x menos x0. Eu vou fazer a projeção do x menos x0 na direção do W, o vetor W, tá? Que é esse vetor em amarelo. Tá? Ok? Você pode ver aí, ó, acho que está melhor do que aqui, né?
Ó, mas aqui dá para entender também, ó, se você conseguir visualizar, eu vou projetar esse vetor x menos x0, tá aqui é o ponto x0, então esse vetor desenhado aqui é o que vai do x até o x0, então é o x0 menos x, certo? Eu vou projetar ele, essa notação aqui, que fica a projeção do x0 menos x na direção do w, aqui, ó, certo? Então a projeção, como a gente já viu, né, no vídeo passado, uma projeção, para fazer uma projeção, eu posso fazer... Essa projeção vai ser a projeção do vetor A sobre o vetor B, é o produto interno entre A e B, né? É o produto interno entre A e B, né? Dividido pela norma do B, né? Que é a norma que a gente bota assim, né? Norma do B. Então aqui, ó, dando um zoom aqui, ó, tá vendo? Isso é a projeção, isso aqui, ó, é a projeção isso aqui é a projeção do vetor A sobre o vetor B. A gente já viu isso, lembra? Tá? Quando estava falando de LDA. Projeção de um vetor sobre o outro. Tá bom? Por quê? Porque é módulo de A vezes módulo de B vezes do cosseno de um ângulo entre os dois. O módulo de B cancela, vai ficar só módulo de A cosseno de um ângulo entre os dois. Tá? Certo? Que é módulo... se a gente olhar aqui, o módulo de A, o cosseno desse ângulo aqui, que dá isso aqui, essa projeção. Ok? Só que lá no LDA, esse B aqui era o W, ele tinha uma norma unitária. Então a gente não precisava botar o dividido pela norma, tá? Porque era norma unitária. Tá? Mas aqui, em nenhum momento a gente está dizendo que esse W tem norma unitária. Era lá no LDA. No LDA a gente dizia que tinha norma unitária. Aqui esse W, que é o vetor no qual a gente vai projetar, ele não tem norma unitária, ele tem uma norma qualquer. Tá? Então eu tenho que fazer isso aqui, ó, projeção, ó. Eu tenho que fazer isso, ó. Eu faço o produto interno entre o W e esse vetor que eu quero projetar e eu tenho que dividir pela norma do W. Ok, pessoal? Beleza? E aqui eu faço o quê? Aqui eu expresso o produto interno como a soma de, como eu já fiz várias vezes, né, um vetor coluna por um vetor linha. O produto interno pode ser expresso assim, soma de um vetor, desculpa, um linha por um coluna, né? Um linha por um coluna, ok? Beleza? Bom, prosseguindo, o que eu tenho aqui embaixo seria, eu vou só agora fazer a distribuição aqui, tá? E aí, aqui, ó, eu usei o seguinte fato, eu usei isso aqui, ó. Ora, x não é um ponto sobre a superfície de separação? Xx é um ponto sobre a superfície de separação? Ó, é porque isso aqui, o produto interno é wx mais b vale zero, certo? Se ele é um ponto sobre a superfície de separação. Então, é porque wx dá menos b. Wx é igual a menos b. Então, eu usei esse fato aqui, ó. O produto interno entre wx dá menos b para um ponto na superfície de separação. Então, eu cheguei nisso aqui, ó. Tá? Para um ponto na superfície de separação. Ora, mas se x... E agora, eu vou calcular a distância especificamente de um vetor suporte. A distância do vetor suporte à superfície de separação. Por que especificamente o vetor suporte? Porque eu estou supondo que o vetor suporte, isso aqui acontece, ó. Eu estou supondo que isso aqui, que esse wx mais b vale mais ou menos 1. Para o vetor suporte, certo? Então, o wx vale mais ou menos 1 menos b. Para um vetor suporte, ó. Então, como eu coloquei aqui, ó. Então, fica isso, ó. Para o vetor suporte, o wx mais b vale mais ou menos 1. Ou seja, o wx vale, wx0 no caso, vale menos b, passando b para o outro lado, menos b mais ou menos 1. Então, eu substituo isso aqui, ó. O menos b vai cancelar com o... desculpa, tá errado aqui. É para botar mais b, né? O menos com menos fica mais. Eu vou consertar isso, certo, pessoal? Ó, aqui é para ser mais b. Fica menos com menos, né? Menos com menos fica mais, certo? Desculpa, é para ter mais b aqui, tá? Eu vou consertar nos slides, certo? Então, aqui é para ser um mais b, certo? Então, fica mais b com menos b, cancela, fica mais ou menos 1. Isso aqui vai virar mais ou menos 1, tá? Ok? Mais ou menos 1. A distância, essa projeção, na verdade, a projeção fica isso. Aí eu tirei o menos, porque o que me importa é só, na verdade, a projeção. Essa projeção pode ser positiva ou negativa, né? Mas a distância vai ser sempre positiva, tá bom? Então, repito, esse produto, eu esqueci de botar o módulo aqui, tá? Ó, eu vou consertar isso também. Então, tem duas coisas que eu vou consertar nos slides, tá? Faltou colocar o módulo aqui, ó. É o módulo da projeção, não é a projeção, é o módulo da projeção, tá? Ok? Então, faltou botar o módulo aqui, tá? Certo? E
E aqui não é menos B, é mais B. Então, vou fazer essas duas correçõezinhas, repito, vou repetir as duas correçõezinhas, que já deve estar nos slides quando vocês receberem, certo? Aqui é o módulo da projeção, tá? Não é a projeção, como está escrito aqui, é o módulo da projeção, e aqui esse menos B é para ser mais B, tá bom? E aí, no final das contas, vai ficar mais ou menos 1, fica o módulo disso, fica 1 sobre o módulo de W, tá? Então, isso aqui, ó, é a expressão expressão bem simples, né? Da projeção do vetor suporte até a superfície de separação. Certo? Ok? Se vocês forem olhar no materialzinho que eu coloquei, a expressão de um ponto a um plano é uma expressão diferente, mais complicada. É porque aqui é especificamente a distância do... Eu vou até mudar aqui também. É especificamente a distância do vetor suporte. Porque eu usei isso aqui, ó. Certo? Se vocês forem olhar no link que eu coloquei em anexo, a expressão da distância entre um ponto e um plano é um pouco mais complexa. Ela tem um negócio aqui em cima, ela tem uma expressão aqui em cima. Porque nesse caso especificamente, eu estou usando esse fato aqui, ó. Esse fato aqui desse retângulozinho, para simplificar a equação. Eu estou usando o fato de que esse ponto que eu estou calculando a distância até o plano é um vetor suporte. Tá? Então, essa expressão mais simplificada aqui é a expressão da distância do vetor suporte ao plano de separação. Ok? Se você não entendeu muito bem, vá olhando com calma, certo? Tenta entender que é importante, certo? Mas a conclusão final, que é realmente importante que você saiba, essa é a expressão da distância do vetor suporte à superfície de separação, certo? Ou seja, é isso aqui, ó. Isso aqui, tudo, que é o vetor suporte, é igual a 1 sobre W. Isso aqui tudo, certo? Que é a distância, a menor distância de um ponto ao plano de separação, ou seja, do vetor suporte, a distância do vetor suporte ao plano de separação. Isso aqui tudo, certo? É igual a isso aqui, ó. 1 sobre W. Tá? Então, ou seja, a minha função de custo vai ser minimizar 1 sobre W. Certo? Ou seja, maximizar W. Tá? Então, a minha função de custo, eu posso substituir isso aqui por maximizar 1 sobre W, ou seja, minimizar W. Certo? Então, eu fico com essa função de custo aqui, ó, minimizar W. Certo? O professor só botou W ao quadrado. É só para ficar mais simples, porque normalmente você minimizar funções quadráticas é mais fácil do que minimizar uma função, um módulo, uma norma. Certo? Isso aí já são problemas bem conhecidos. Você, em vez de minimizar a norma, você minimiza a norma ao quadrado. Mas dá no mesmo, é equivalente. Eu minimizar o módulo de um número é o mesmo que minimizar o módulo desse número ao quadrado, né? Certo? Concorda? Minimizar um módulo de uma coisa e minimizar um módulo ao quadrado, tanto faz. Vai dar o mesmo valor. Então, colocando esse norma ao quadrado, porque é equivalente a minimizar a norma. Tá? E esse 1/2 também é porque, eu vou explicar já porque desse 1/2, tá bom? Okay? E só que é o seguinte, eu tenho que minimizar a norma com essas restrições aqui, ó. Certo? Tenho que para chegar aqui, eu supus isso aqui, ó. Eu supus que aqui, isso aqui acontecia. E para os outros, ele é maior do que 1. Então, eu para chegar nessa expressão aqui, eu fiz essa hipótese aqui, ó, lembram? Tá? Ou seja, essa hipótese aqui. Ou seja, eu tenho que forçar que isso aqui ocorra. Ou seja, que o vetor suporte seja mais 1 ou menos 1, que para os outros seja maiores do que 1 ou menores do que menos 1. Tá? Então, eu fiz essa hipótese aqui, então eu tenho que minimizar, mas levando em conta essa hipótese. Vou repetir para quem não entendeu. Eu fiz essa hipótese aqui para chegar nessa expressão, né? Que esse é um vetor suporte, que o vetor suporte tem isso igual a mais 1 ou menos 1. Certo? Então, essa expressão Wx mais B, para os outros que estão aqui, tem que ser maior do que 1 e para esses caras menor do que 1. Então, se eu fizer essa hipótese, eu tenho que colocar essa restrição. Certo? Essa restrição está aqui, ó. Nessa equação aqui de baixo, certo? Em que esse y representa a classe. Certo? Se você prestar atenção, isso aqui quer dizer exatamente isso. Porque se eu coloco a classe 1, fica mais 1, ó. Aí fica Wx mais B maior ou igual a 1. Wx mais B maior ou igual a 1 para essa classe aqui. Certo? Ok? Tá? Então, se for mais 1, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Wx mais B tem que ser maior ou igual a 1. Certo? Se eu tiver y igual a 1, ó, fica Wx mais B maior ou igual a 1. E se o y for menos 1, certo? Menos 1, ó, aí vai ficar, eu passo o mais 1 para o outro lado. Se for menos 1,
aí eu posso passar o menos 1 para cá, e aí eu troco de sinal. Aí fica wx mais b menor do que menos 1. Repito, se isso aqui for menos 1, eu passo y para esse lado, eu passo o menos 1 para esse lado, fica mais 1. Passo y para esse lado, que vai ser menos 1, aí fica, e aí eu troco o sinal da desigualdade, né? O sentido, né? Vai ficar wx mais b menor ou igual a menos 1. Tá? Wx mais b menor ou igual a menos 1 são esses pontos aqui. Wx mais b menor que menos 1. Então, essa equação aqui, bem sucinta, eu consegui botar essas duas restrições numa forma só. Tá? Então, esse é o nosso problema de otimização. Pronto, chegamos aqui no nosso problema de otimização. Acontece que a boa notícia é que esse problema de otimização, mais uma vez, y representa as classes, mais ou menos 1. Certo? Que eu estou escrevendo aqui, ó. Esse problema, graças a Deus, ele é muito conhecido. Certo? Ele já é muito conhecido. Ele chama programação quadrática. Tá? O que é programação quadrática? É uma coisa que a gente não vai precisar saber como resolver. A gente vai usar uma função pronta para isso. Tá, pessoal? Basta, a única coisa que eu quero que vocês saibam sobre programação quadrática aliás, antes de falar disso, basicamente o que a gente fez até agora foi montar a função de custo baseado, vamos repetir, baseado no hiperplano de separação, que vai separar as duas classes, né? E eu vou procurar o plano que maximiza a distância do vetor suporte até esse plano de separação. O vetor suporte é o ponto que está mais próximo do plano de separação. Então eu vou maximizar as distâncias. E aí eu fiz umas continhas aqui baseadas em geometria e consegui formular o problema desse jeito. É um problema de maximização com restrição, que a gente chama. Tá? Que eu vou maximizar isso sujeito a essa restrição. Esse tipo de problema, agora é a boa notícia, ele já é bem conhecido. Como eu falei, chama programação quadrática. Programação quadrática é todo problema que pode ser expresso dessa forma aqui, desse quadradinho aqui em azul. Certo? Ó, todo problema que pode ser expresso desse tipo, ó, eu quero minimizar um meio de x, b, x transposto bx, menos x transposto b. Onde x é um vetor, de tamanho n, bzinho é um vetor, e bzão é uma matriz n por n. Certo? Tá? Então, se eu sujeito a essas restrições aqui, ó, A1 e A2 são duas matrizes, C e D são vetores. Certo? Todo problema que puder ser expresso desse jeito é chamado problema quadrático. Isso aí, existem várias técnicas que resolvem isso. Certo? Tá aqui algumas das técnicas. Certo? Algumas das técnicas, tá? O conjugate gradiente conjugado, projeção do gradiente, do ponto interior, Lagrange aumentado, enfim, extensões do simplex, e tem muitos técnicos que fazem isso. E tem funções prontas já que fazem isso também. Por exemplo, no MATLAB tem o quadprog e fmincom. Por exemplo, tá? Eu boto essas, pessoal, só relembrando assim, eu boto essas expressões do MATLAB, essas funções do MATLAB, porque é onde eu costumo trabalhar. Mas, você sabe que eu sou formado em engenharia elétrica, né? Eu não tenho nem um quarto da habilidade de programação que vocês têm, quem é da engenharia da computação, né? Então, assim, vocês fiquem à vontade para programar no que vocês quiserem, tá? Certo? Quem quiser fazer em Python, por exemplo, né? Que é uma linguagem muito poderosa, muito boa, já tem muita função pronta também para reconhecimento de padrões, tá? Pode usar. Tá? Aqui eu dando os exemplos, no MATLAB vocês podem usar o que vocês quiserem, certo? Então, fmincom e quadprog são duas funções que já implementam isso. Você só tem que dizer quem são essa matriz B, esse vetor Bzinho, essas matrizes A1 e A2, o vetor C e o vetor D. Você só diz isso, quem é essas três matrizes, esses três vetores. Dizendo isso, ele já te calcula quem é a solução. Tá? E você olha que nesse caso aqui, essa função está desse jeito aqui. Eu vou mostrar no MATLAB no próximo vídeo, tá? Mas isso aqui está nesse formato aqui. Ó. Por isso que eu botei esse 1/2, tá? Eu botei esse 1/2 para ficar bem no formato padrão. O formato padrão tem esse 1/2 sempre. Tá? Certo? Por isso que eu coloquei. Por que esse formato padrão tem 1/2? Porque quando você deriva isso aqui, ó, fica um negócio ao quadrado, aí aparece um 2. Aí o 2 cancela com esse 1/2. É isso, por isso que tem esse 1/2. Tá? Mas o formato padrão tem esse 1/2, então eu vou considerar. Então aqui, ó, se você considerar, no nosso caso, essa matriz B vai ser uma matriz diagonal, identidade. Vai ser uma matriz de identidade. Porque quando eu tenho assim um vetor linha, um vetor coluna para um vetor linha, que é isso aqui, ó. Tá? Se essa matriz aqui for uma identidade, é como se ela não existisse, ela não faz efeito. Eu fico só com isso. Aí fica o W transposto, vezes W fica a norma. Então, nesse nosso caso aqui, ó, a matriz B, ela é simplesmente uma matriz de identidade. Certo? E esse terminho aqui não existe no nosso caso, ó, não tem aqui. Ó. Ou seja, esse vetor B0, ele é nulo. Ele não existe.
certo? O vetor não existe, nulo, tá? Então, quando a gente for fazer no MATLAB, a gente vai passar isso. Vai passar que essa matriz B é a identidade, esse B0 é nulo, esse vetor B0 é nulo. Esse aqui não existe nenhuma restrição de igualdade, ó. Não tem restrição de igualdade. Então, essa matriz A1 vai ser nula e esse vetor C vai ser nulo também. Certo? E aqui existe uma restrição, aqui sim existe uma restrição de desigualdade. Tá? Eu não vou detalhar agora não, quando eu for mostrar no MATLAB eu detalho como é que é, a partir disso aqui, como é que seria a expressão desse vetor D e desse A2. O que eu quero apenas dizer é que assim é a forma mais simples do SVM que a gente vai trabalhar. A gente vai implementar esse problema de otimização aqui usando essa formulação quadrática, certo? No MATLAB. Certo? Aqui eu tenho uma visualização, esse tipo de função quadrática com restrição é o seguinte, uma função quadrática, você tem, aqui é o caso bidimensional, certo? Que é até onde a gente pode visualizar o caso bidimensional, que a terceira dimensão é a função de custo. Você tem uma parábola de revolução, aqui é um exemplo de uma função quadrática, você tem uma parábola de revolução, e quando você tem uma restrição, por exemplo, uma restrição de igualdade desse tipo aqui, ó, é porque você está dizendo que a solução tem que estar dentro de um certo plano, tá? Então, você tem uma função de curto quadrática, nesse caso uma parábola de revolução. Se eu tivesse uma restrição aqui de igualdade, isso aqui representa um plano. Então, eu teria que pegar o ponto mínimo dessa função de custo, mas esse ponto tem que estar sobre esse plano. No caso aqui, o plano azul. Tá? Então, eu vou pegar o melhor valor dessa função de custo, mas que está nesse plano azul. E se for uma restrição de desigualdade, ó, por exemplo, assim, isso aqui representa tudo que está abaixo de um certo plano. Então, se eu tenho uma restrição de igualdade, é porque de desigualdade, é porque eu só posso considerar que ele está abaixo do plano. Certo? Então é isso. Eu tenho uma parábola de revolução. Se eu tiver uma restrição de igualdade, é porque o meu ponto ótico tem que estar no plano, a interseção do plano com a parábola de revolução. E se for uma restrição de desigualdade, é porque o meu ponto ótico tem que estar abaixo desse hiperplano. Tá? Ok? Então a gente vai terminar aqui esse vídeo, esse primeiro vídeo, tá? Que terminamos a forma mais simples do SVM, que é a forma do SVM linear, tá? Em que a gente vai resolver dessa forma aqui, que é o chamado problema primal. Ele tem esse nome porque ele é o problema básico, digamos assim, problema da forma como a gente derivou ele, tá? Ok? Nas próximas aulas a gente vai ver no próximo vídeo, em particular, a gente vai ver uma outra forma de resolver, que é através do problema dual, tá? Que ele tem uma grande vantagem em relação a esse primal. Ok, pessoal? Um abraço.